Queridos irmãos e irmãs em Cristo, com alegria queremos nos colocar novamente sobre a palavra de Deus, celebrar mais um culto online em honra e glória ao nome do nosso Deus. Meu grande abraço aos nossos membros das comunidades de Gaspar, de Gaspar Alto, a todos os amigos e pessoas que têm acompanhado os nossos cultos, as nossas programações também através da internet. Nós estamos no segundo domingo da Páscoa. A boa notícia da ressurreição de Cristo ainda ecoa entre nós. E como palavra bíblica de saudação, eu quero trazer as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse a Tomé: porque você me viu, você creu. Mas bem-aventurados são aqueles que creram sem ter visto. Bem-aventurados somos nós também, quando nós cremos nesta certeza da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós queremos celebrar, ter o nosso momento de oração em nossas casas, em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim eu convido para termos um momento de oração. Bondoso Deus e Pai, honras e louvores sejam dados ao teu nome, por teu Filho Jesus Cristo, que ressuscitou e verdadeiramente está vivo entre nós. Senhor, neste momento de dificuldade que nós atravessamos, nós te pedimos o conforto da tua palavra em nossos lares, assim que teu Espírito Santo venha iluminar e confortar cada pessoa que acompanha este culto. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina para todos sempre. Amém. E assim nós queremos também louvar ao nome do nosso Deus. Nesta semana, a nossa igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, perdeu um dos seus pastores, o pastor Osiel Campos de Oliveira. Foi mais uma vítima da Covid-19. E o Conselho de Música da nossa igreja, então, sugeriu que todas as comunidades colocassem nas suas celebrações um dos hinos de autoria do pastor Osiel, já que o pastor Osiel, além de pastor, também foi um grande compositor de hinos da nossa igreja. Assim, nós queremos assistir a um conjunto de ministros da União Paroquial Luterana de Blumenau, da qual eu e a pastora Sabina também fazemos parte, e através desse hino nós queremos louvar a Deus, também homenagear a vida do pastor Osiel, cantando este hino, Os que Confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firmes para sempre permanecer, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. O salmo previsto para a leitura deste segundo domingo da Páscoa é o salmo de número 133, um salmo bem curto, são apenas 3 versículos, mas eles são muito importantes para nós nesse período de isolamento que nós estamos vivendo, porque este salmo, o salmo número 133, nos diz o seguinte:
Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Palavra do nosso Deus. Como nós gostaríamos que nós pudéssemos estar realmente unidos, também fisicamente, aqui nos templos da nossa comunidade, tanto aqui em Gaspar, como no Gaspar Alto. Às vezes, a situação do momento nos exige que nós tomemos maiores cuidados, mas isso não significa que nós devemos abrir mão da nossa unidade, da nossa união enquanto cristãos. Por isso, como é bom ter você, meu irmão, minha irmã, também fazendo parte desta comunidade, como é bom podermos orar uns pelos outros, e na esperança de que muito em breve nós possamos nos reencontrar também e nos abraçar fisicamente. Eu quero também trazer uma palavra, e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada pessoa que acompanha esta mensagem. Cristo ressuscitou, como nós dissemos já, como nós já comemoramos no domingo passado, o domingo de Páscoa. Mas, e daí? Que diferença faz a ressurreição de Jesus Cristo na minha vida, na tua vida, na vida da nossa comunidade? E que diferença essa ressurreição fez na vida dos primeiros discípulos? Será que eles continuaram suas vidas como anteriormente? Será que não mudou nada na vida deles, daquela comunidade? A Páscoa, a ressurreição de Cristo, é um acontecimento tão importante na vida da igreja que ele não é comemorado apenas num domingo. No calendário eclesiástico, no calendário da nossa igreja, nós temos 6 domingos de Páscoa, onde nós lembramos da presença de Cristo entre seus discípulos. E neste segundo domingo de Páscoa, nós somos chamados a refletir no texto bíblico que aparece lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 até 35. Eu convido você a acompanhar aí comigo a leitura. E o texto nos diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esta é a palavra do nosso Deus que quer orientar a nossa reflexão. O texto de Atos dos Apóstolos que nós acabamos de ler, ele descreve, é como se fosse um retrato, uma fotografia da primeira comunidade cristã. Pouquíssimo tempo depois que Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus, como viviam estes primeiros cristãos? Ele nos traz, então, esse relato de uma forma bastante idealizada, mas de uma maneira bastante viva. Neste momento, por causa do testemunho dos primeiros discípulos de Cristo a respeito da ressurreição, já haviam mais de 5.000 pessoas em Jerusalém que haviam se convertido a Jesus Cristo. E assim, essa descrição nos mostra que desta multidão de pessoas que creram em Cristo, era como se fosse uma única mente e um só coração. Eles viviam unidos, como também nos diz o Salmo, como é bom e agradável viver em união os irmãos. Certamente existiam diferenças também entre eles. Diferença de classe social, diferença de opiniões, de costumes, de tradições, mas nada disso impedia que eles tivessem união, por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo. Este texto também nos fala do grande poder com o qual os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Este poder com o qual os apóstolos davam testemunho não era simplesmente que eles pregavam mais alto, que eles gritavam, que eles enfiavam a sua verdade goela abaixo das pessoas, dos seus ouvintes, mas não. Este era o poder do Espírito Santo. Este poder que fazia com que a vida deles, com que a vida desta comunidade também desse testemunho
de que Jesus Cristo realmente ressuscitou e estava vivo no meio deles. Muito além das palavras, também as atitudes dele testemunhavam disso. O texto nos diz ainda que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, mas antes tudo lhes era comum. Havia um grande desprendimento aqui nesses primeiros cristãos. Saber que Cristo ressuscitou mostrava para ele que as coisas desta vida, as coisas deste mundo, os bens materiais com os quais nós muitas vezes nos apegamos, tudo isso era secundário. E assim aqueles que tinham mais, que tinham melhores condições, abriam mão do muito que eles tinham para ajudar os menos favorecidos, que lá naquela época, assim como hoje, também eram muitas pessoas que necessitavam dessa ajuda. E assim, o texto vai nos dizer também que nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam esses valores e esse valor era distribuído conforme a necessidade de cada um. Entre esses primeiros cristãos havia plena convicção: Cristo ressuscitou, Cristo vai voltar. O mais importante é nós vivermos unidos na fé, o mais importante é nós ajudarmos uns aos outros até que Cristo retorne e ele vai nos levar então para a vida eterna. As coisas deste mundo ficavam para eles em segundo plano. E assim, esta comunidade cristã, ela dava testemunho da sua fé em Jesus Cristo. Era um testemunho poderoso de que Jesus Cristo realmente havia ressuscitado, de maneira que as pessoas ao redor, ao verem como eles viviam, elas se admiravam daquilo. E muitos eram atraídos também por esta maneira de viver. Queridos irmãos e irmãs, eu não sei como vocês se sentiram ao ler, ao ouvir este texto de Atos dos Apóstolos, que nos mostra uma maneira tão diferente de viver. Eu confesso que esse texto bíblico me incomoda, e não somente a mim. Tem muitos autores que dizem que este texto de Atos dos Apóstolos, que descreve, que idealiza a maneira como os primeiros cristãos viviam, este texto ele é uma pedra no sapato da igreja. Sim, porque nós não gostamos de ouvir isso. Não gostamos porque o contraste entre a maneira como os primeiros cristãos viviam e a maneira como as comunidades cristãs hoje vivem é muito grande. Será que existe entre nós, não apenas em nossa comunidade, mas nas igrejas cristãs, entre os cristãos de maneira geral, será que existe união como existia com esses primeiros cristãos? Não é o que eu vejo, não é o que eu acompanho ao meu redor. Infelizmente, a gente vê até mesmo cristãos, pessoas que creem no mesmo Deus, odiando uns aos outros por questões fúteis, até mesmo por causa de política. A gente vê pessoas se xingando, pessoas odiando umas às outras, apesar de serem filhos do mesmo Pai, apesar de crerem no mesmo Deus. Será que nós temos testemunhado da ressurreição de Cristo com poder, como faziam os apóstolos? Hoje em dia nós temos dificuldade de fazer com que as próprias pessoas de dentro das nossas comunidades se interessem por Jesus Cristo, se interessem pela fé. Quem dirá fazer com que os de fora se aproximem e venham a crer também? Será que nós temos o mesmo desprendimento que aqueles primeiros cristãos tinham, a ponto de abrir mão das nossas posses, daquilo que nós temos, para ajudar os outros? Sim, existe uma grande diferença de cultura, uma grande diferença de tempo entre essa primeira comunidade cristã e a nossa. E no testemunho das Escrituras Sagradas, nós vemos também que esta forma de viver o Evangelho, embora seja idealizada aqui pelo autor de Atos dos Apóstolos, ela não durou muito tempo. Já nas cartas do apóstolo Paulo, que vem um pouco depois, nós vemos o quanto havia brigas, o quanto havia discussões, o quanto havia egoísmos também dentro da comunidade cristã. Porque apesar de sermos cristãos, apesar de crermos na ressurreição de Cristo e no seu perdão, todos nós continuamos sendo pecadores. Mas nós precisamos suportar uns aos outros nas nossas dificuldades. Queridos irmãos, queridas irmãs, a história nos mostra, e eu descobri isso também lendo alguns livros sobre a história da igreja na antiguidade, lá no tempo do Império Romano, a história nos mostra que os primeiros cristãos
apesar da perseguição, apesar das dificuldades que eles enfrentaram, eles chamaram a atenção de todos com a maneira como eles viviam. Lá na antiguidade, assim como hoje, aconteceram muitas epidemias, pestes que assolaram o Império Romano. E lá, os cristãos também deram seu bom testemunho. Diferente do mundo pagão, que deixava os mais pobres à margem, que deixava aqueles que eram doentes abandonados, os cristãos cuidavam daqueles que estavam doentes. Os cristãos sepultavam com dignidade aqueles que morriam. Tanto aqueles que eram dos seus, da família da fé, quanto os outros também que ficavam abandonados. Os cristãos cuidavam dos órfãos, das viúvas, daqueles que não tinham mais quem os amparasse. E assim, a fé cristã, ela cresceu, ela fermentou no Império Romano, apesar de toda a perseguição que havia. Eu trago então para a nossa reflexão uma pergunta muito importante. Nós estamos hoje novamente vivendo um grande momento de crise. Crise de saúde, uma pandemia, crise econômica, crise política, crise moral, assim por diante. No futuro, quando as pessoas lerem nos livros de história sobre o que está acontecendo hoje, aqui no Brasil e no mundo todo, o que será que vai ser dito a respeito das igrejas cristãs? Qual vai ser o nosso testemunho que nós vamos deixar para a posteridade? Será que a avaliação que será feita pelos historiadores será: a igreja cristã, em 2021, deu um bom testemunho da sua fé e ajudou naquilo que pôde, no sofrimento das pessoas? Ou será que seremos lembrados como alguém que atrapalhou ainda mais diante das dificuldades? Infelizmente, se nós olhamos o testemunho que muitos segmentos da cristandade estão dando, nós realmente ficamos entristecidos. Há muita mentira sendo espalhada, há pessoas que negam o que acontece, que fingem não ver o sofrimento dos outros, como se nós fôssemos avestruzes que enfiam a cabeça debaixo da areia para não ver o que acontece ao nosso redor. Há pessoas que são indiferentes ao sofrimento do outro. Há pessoas que espalham informações que atrapalham também no avanço da pandemia. Há pessoas que são gananciosas também, e até mesmo igrejas, pregadores, que falam como se o maior objetivo da vida humana fosse conquistar a riqueza e a prosperidade material. Infelizmente, isso é verdade, e grandes segmentos da igreja cristã estão dando um péssimo testemunho nessa pandemia. Por outro lado, nós também temos motivos de se alegrar. Muitas pessoas aqui na nossa comunidade também, apesar de terem pouco, elas abrem mão de um pouco do que elas têm para ajudarem ao próximo. Nesta Semana Santa, nós também realizamos uma ação solidária para ajudar uma instituição aqui da nossa cidade, e foi muito gratificante ver o quanto as pessoas contribuíram, seja com dinheiro, seja com alimentos, ou mesmo com suas orações em favor dos mais necessitados. Temos bons exemplos também. Temos pessoas que ligam umas para as outras e dão palavras de ânimo. Temos pessoas que dão testemunho vivo da sua fé, que nos fazem ter esperança, que nos fazem, através delas, olhar e crer que Jesus Cristo está realmente vivo entre nós. Nós precisamos fortalecer entre nós também estes bons exemplos, para que esse seja o bom testemunho que a gente possa deixar para o futuro. E assim as pessoas, olhando para a nossa maneira de viver, que elas possam de fato perceber que nós cremos neste Cristo ressuscitado. Se as nossas vidas, se as nossas ações não estão de acordo com aquilo que nós dizemos que cremos, ninguém vai acreditar, ninguém vai levar a sério o nosso testemunho, porque as nossas ações muitas vezes falam mais alto do que as nossas palavras. Que nós todos possamos proclamar com fé e com poder do Espírito Santo que Cristo ressuscitou, Ele vive e está entre nós, e que a nossa vida, que as nossas atitudes também sejam prova de que Cristo vive e está entre nós. E assim a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Corações em fé.
Neste momento, vamos nos colocar em oração. Eleve a Deus, através do seu pensamento, através da sua oração, as pessoas por quem você quer interceder neste momento. Amado Deus e Pai, Tu sabes, Senhor, quantas pessoas entre nós têm sofrido, não apenas pela doença, pelo luto, mas também por não conhecerem um sentido para suas vidas. Senhor, a Tua palavra nos mostra que Teu Filho Jesus Cristo, Ele é luz para as nossas vidas e Ele está vivo, Senhor. Assim ajuda, Senhor, que nós possamos dar testemunho de que Cristo está vivo, através das nossas palavras, através da nossa vida, Senhor. E que esse testemunho, através do poder do Teu Espírito Santo, transforme as nossas próprias vidas, as nossas comunidades e também daquelas pessoas que irão nos ouvir. Senhor, nós queremos nos solidarizar com todas as pessoas que estão sofrendo, com as famílias daquelas pessoas que nestes últimos dias perderam seus entes queridos para a Covid, para outras doenças, Senhor. Ampara-os, consola-os, conforta-os. Senhor, esteja com aqueles que estão sofrendo também pelo desemprego, pela fome, pela necessidade. Que a Tua igreja espalhada por este mundo possa dar bom testemunho, ajudando também aqueles que sofrem. Que nós possamos dizer que entre nós não haverá necessitados, porque aqueles que puderem irão ajudar, irão socorrer estas pessoas. Senhor, ampara nossas famílias, ampara nossas comunidades, fortalece-nos na fé, livra-nos do mal, livra-nos da pandemia, livra-nos dos falsos ensinamentos, e que somente a Tua palavra seja pregada e ensinada de maneira pura nas igrejas. Assim queremos elevar a Ti todos os nossos pedidos, também a nossa gratidão, através das palavras que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, querido irmão, querida irmã, eu desejo a bênção de Deus sobre você, sobre tua casa, sobre tua família, sobre nossas comunidades. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha uma semana abençoada e que através da sua vida você também possa dar testemunho, crer e testemunhar que Cristo ressuscitou e Ele está vivo entre nós. Uma abençoada semana e um forte abraço. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos temos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos temos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos temos chamados filhos de Deus.